Estou ferido. Não sei se vou conseguir. Aguenta firme! Daqui a 2.500 anos, uma dupla de brasileiros fará um podcast sobre a gente. Eu não compreendo. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 11º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o grande Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Queria dizer, pessoal, que chegamos num episódio importantíssimo, o saque de Roma. Eu venho falando desde o começo aí que tem uma época que Roma vai ser saqueada, queimada, e aí perde todos os registros históricos, ou pelo menos quase todos. Então a gente chegou lá. Hoje Roma vai ser saqueada, fica com a gente, é um momento muito legal. E queria aproveitar aqui para usar o nosso mural de recados. Mural de recados. Roma nua e crua. Para agradecer todo mundo que falou com a gente, dizer que o episódio bônus está no ar. Lá eu agradeço a todo mundo, espero não ter esquecido ninguém. Eu esqueci o nome, Daniel Tavares. Tá me tirando? Então fica aqui o que faltou, mas se eu esqueci mais alguém, por favor, nos avise. Queremos agradecer a todos. E é basicamente isso. Depois digam se gostaram também do episódio bônus, para ver se a gente faz mais. A gente planeja fazer um a cada 10 dias. Oi, gente, aqui é o editor do podcast Roma Nua e Crua e só queria dizer que o Bruno errou aqui, tá? Na verdade, a gente pretende fazer um episódio bônus a cada 10 episódios e não a cada 10 dias, só pra deixar registrado. Ou que temas abordar, então aguardamos o feedback de vocês e muito obrigado. Agora, recapitulando o que vimos na semana passada. Na semana passada vimos a Guerra Conveius, a primeira guerra em larga escala romana, ali com um arquirrival pelo domínio do rio Tibre, e os romanos saem vitoriosos, matando todos os homens de Veios e vendendo suas mulheres e crianças como escravos. E aí eles ocupam aquela cidade, então nunca Roma foi tão, antes lutava contra as cidades latinas, agora estava dominando outros rivais maiores, ou pelo menos com o mesmo poder, com a mesma influência que Roma. E vimos que Marcus Furius Camillus, o Camilo, foi o grande herói, mas ele acaba sendo expulso de Roma por aparentemente desviar recursos públicos, por causa daquelas contribuições para Apolo. Então ele acaba exilado, mas Roma tá ali por cima, beleza? Então vamos entrar e ver o que acontece hoje. Facciamo nobis ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma Nua e Crua. Então, Roma, após a vitória de Veios, ela está no seu ponto mais alto da história até então. Ela agora controlava as rotas de comércio do rio Tibre praticamente sozinha, explorava as suas minas de sal, pôde distribuir a população melhor, praticamente anulava o risco de fome que acometeu Roma nos últimos 50 anos, agora com os campos férteis de Veios ao seu dispor. Então, ela se torna ali a potência hegemônica no centro da Península Itálica. Tudo parecia bem, até que a vida resolve pôr as sandálias da humildade. Explicar o inexplicável é muito complicado. De volta nos pés romanos. Eles vão de potência em ascensão. Eu te amo, diz Cafu! Brasil! Aí está, em cima do pódio! Aos escombros. Virou passeio! Gol! E uma cidade completamente devastada. Os gauleses, aquele povo do Asterix, do Obelix, para quem conhece os gibis ou os desenhos. Cleópatra vai me dar para os crocodilos. Crocodilo é de comer, Asterix? Fica quieto. Vai ser um trauma e um medo na psique romana. Até chegar em Júlio César lá, que vai conquistar esses povos e exorcizar esses demônios, digamos assim. Mas ainda tem 350 anos pra frente. Então vamos ver quem eram esses gauleses que vão tocar fogo em Roma. Roma, 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 nua e crua.
E para variar, como quase sempre no mundo antigo, os gauleses não eram um povo homogêneo, eram dezenas e dezenas de tribos aí que ocupavam desde ali dos Alpes, na divisa ali entre a Itália e a França inteira, mas eram várias e várias tribos de origem celta, né, que tinham a mesma cultura, mas não necessariamente, quando se fala dos gauleses, eles se dividiam em tribos e cada um se via apenas como sua tribo, né? E a tribo que ataca Roma vai ser os Senones, tá? Então essa tribo, ela ocupava ali a região dos Alpes e já estava invadindo o norte da Itália ali, já vinha causando problemas para os etruscos, eu já tinha mencionado em episódios anteriores, e eles têm ali essa faixa de terra já na Península Itálica um pouco antes dos Alpes, e eles estavam atacando os etruscos e dominando terra deles. Essa tinha sido a tática, o modus operandi. O líder dos Senones, essa tribo gaulesa que vai atacar Roma, é Brenos, tá? Só para ficar registrado aí. Aí você pergunta, pô, mas eles estão lá no norte da Itália, por que eles foram atacar Roma, né? Que é ali no centro da Península Itálica, então já era uma distância considerável. E aí, meus amigos, existem duas versões do porquê essa guerra aconteceu. A primeira, a versão dos romanos, que eu vou dizer aqui, e depois a versão mais moderna, assim, que os historiadores acreditam. Então vamos começar com a versão romana do porquê essa treta ocorre. Senta que lá vem a história. Então, na versão dos romanos é o seguinte: esses gauleses, os Senones, eles estavam atacando a cidade de Clúsio, aquela que lá no sexto episódio a gente falou que foi uma cidade que atacou Roma, tentando restituir o último rei no poder, mas que acaba perdendo a guerra e não consegue. Mas bom, isso já fazia bastante tempo, né? Eles estão sendo atacados pelos Senones e eles pedem ajuda para os romanos. Aí os romanos enviam uma comitiva lá para ver qual que é, né? O que tá acontecendo, saber em primeira mão ali a ameaça que aquela tribo era. E aí eles chegam lá. São 3 do clã dos Fábios, que é um dos clãs mais poderosos de Roma. É o bonde do Fabinho. A gente vai começar a falar mais de clãs e entrar mais quando a história ficar mais rica em detalhes, mas ele era um do clã dos Fábios aí, que já era um clã super poderoso em Roma. E eles chegam lá e se dão conta que, cara, o exército é gigante, esses gauleses são uma ameaça não só para Clúsio, mas são uma ameaça para Roma também, para toda a Itália. Os caras são uma tribo feroz e se eles ficarem dominando cidades vai ser ruim. E aí eles resolvem que Roma tem que ajudar Clúsio participar da guerra, mas eles eram apenas emissários diplomáticos e por alguma razão eles participam de uma batalha ou entram na guerra aí com Clúsio, essa missão diplomática dos Fábios, e matam um nobre gaulês. E aí o bagulho fica louco. O bagulho tá sério. Porque assim, eles ferem uma lei internacional daquela época, não existia a ONU, mas tinha umas regras do mundo antigo. Eu vou dar uma pausa aqui só para explicar um pouco. Então assim, no mundo antigo, quem já viu até o filme de 300, que os Leônidas matam o cara lá também, só pra dar uma referência, era normal que as missões diplomáticas, elas tinham imunidade diplomática. Mesmo que o cara fosse lá declarar guerra, você não podia matar ou fazer nada com ele. Isso acontece que as pessoas às vezes faziam, mas era assim, ferir a lei internacional, mais ou menos assim, ferir o bom senso. Outras coisas que quando você ataca uma cidade, a cidade resiste, né, como aconteceu entre Roma e Veios, você podia, caso conseguisse tomar a cidade de assalto, matar todo mundo mesmo, vender todo mundo escravidão. Isso era tipo, tudo bem, tá no seu direito, digamos assim. Mas se a cidade abrisse as portas e se oferecesse sem resistência ou assinasse algum tratado antes, eles deveriam só pagar os tributos ou desse o que se pedisse lá. Geralmente eles iam ter que mandar dinheiro e soldado todo ano, mês a mês, né? Isso era mais ou menos a praxe da coisa. Mas você não fazia nada com as pessoas se eles se entregaram. Vai haver casos em que as pessoas oferecem a cidade sem resistir e acabam morrendo, sendo vendidas para escravidão do mesmo jeito, mas isso feria bom senso, a política que vigorava ali na época. Então, voltando ao tópico do nosso episódio, então os fabiais que estavam nessa comitiva, que foram ver em Clúsio qual que era essa ameaça gaulesa, se dão conta que a ameaça é realmente enorme e tomam parte numa briga lá e acabam matando um nobre senonês, né? E aí Brenos, o líder dos Senones, aí dessa tribo gaulesa, fica muito pé da vida. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. E manda uma comitiva pra Roma pedindo reparação. Então, olha, vocês vão me entregar esses Fábios aí.
e me dar uma grana por, terem violado a lei de guerra. Aí, como esses Fábios, eles eram muito influentes, poderosos, Tem que ter coragem pra ser vulnerável, né? o Senado fica enrolando, tenta ficar postergando o processo o máximo que pode. Eu vou lá, mas a gente não achou eles pra entregar em intimação, então eles não sabem, tem que esperar eles aparecerem, não, hoje é um dia sagrado, deixa para outro dia, então ficam enrolando e aí não entregam os caras nem pagam reparação. Aí disso, Brenos, irado com essa transgressão dos romanos, declara guerra e começa a marchar pro sul em direção a Roma. Conta a história também que eles vão passando por várias cidades, esse exército deixa todo mundo empolvoroso e eles passavam meio que marchando, cantando que só estavam indo para Roma, não iam mexer com ninguém, a treta deles era com Roma, então também ninguém atacava eles no meio do caminho. Mas essa é a versão dos romanos, hein? Porque a comitiva atacou e matou um gaulês, e eles enfurecidos vão lá revidar. Mas outra versão agora da história mais atual, como eu disse, eles olham mais pro Mediterrâneo como um todo, né? Vendo o que estava acontecendo ali na visão mais ampla, não da visão dos romanos. Então, como a gente já também mencionou no episódio passado, a cidade de Siracusa, né, na ilha da Sicília ali, eles estavam em confronto com os cartagineses que também controlavam essa ilha, né? Depois os romanos vai tomar isso deles dois. E o Siracusa era mais ou menos apoiado por Roma, assim, né? Pelo menos eles eram em bons termos. E os cartagineses eram aliados dos etruscos. Então, acredita-se que a cidade de Siracusa estava usando os senones como mercenários para atacar as cidades etruscas e eles não poderem auxiliar os aliados cartagineses que estavam em guerra com os gregos. Então, essa é outra versão aí que se acredita que, na verdade, os gauleses estavam fazendo serviço sujo para uma cidade grega, atacando os etruscos. Mamma mia! È Bruno! No podcast Roma nua e crua! Então vamos lá, agora, independente das versões, vamos entrar na treta mesmo. Então, com Brenos indo em direção a Roma, os cônsules romanos começam a tentar organizar um exército o mais rápido possível, começam a usar até gente que não tinha experiência militar, isso vai ser um problema, porque eles querem bastante gente, uma vez que esse exército senonês aí era gigante, tá? Então, acredita-se aí que os exércitos, tanto de que Roma vai conseguir juntar quanto os gauleses, tinham em torno entre 12 a 25 mil pessoas em cada exército, que pra época, né, pensa uma cidade com devia nem ter 100 mil habitantes ainda, ou perto disso, você conseguir tirar 25 mil pessoas, é muita gente. Mas entre 12 e 25 mil, vamos dizer aí que uns 15 mil para cada lado. O exército gaulês era um pouco maior em tamanho, mas nada muito relevante, então seria, sei lá, 13, 15, 15, 17, algo assim, em termos de pessoa para cada lado. E aí os exércitos se encontram perto do rio Alia, e é ali que vai acontecer a batalha. Agora eu vou só dar uma pequena pausa, que daqui para frente, pessoal, a gente vai começar a entrar muito e vai ter muito mais detalhe o que acontece nas batalhas. Então eu vou fazer um episódio, acho que sem ser no próximo, no outro, só para explicar como é que era o exército romano. Ele teve, vamos supor, 4 fases diferentes e como foram todas elas e o que isso vai implicar, porque daqui para frente isso vai fazer muita diferença em porque os romanos vão sair dominando o mundo todo. Então, só para dar uma breve explicação, vou fazer um episódio só sobre o exército em uns 2, 3 episódios, mas o primeiro exército com Rômulo ali era tipo briga de torcida mesmo. O cara não pegava suas armas, atacava, não era alguma coisa muito organizada. E lá pelo 5º rei de Roma, Lonco Márcio, se não me engano, o exército romano começa a adotar o sistema grego do exército, que era o sistema de falange, como eu já falei. Então era mais ou menos o pessoal com escudo e umas lanças compridas, esse era a infantaria pesada, né, com a armadura, seu escudo, sua lança. Eles formavam um bloco de pessoas e os da frente ficavam com o escudo, com as lanças, até as 2, 3 primeiras fileiras que realmente entravam, e eles geralmente faziam um paredão de gente, o maior possível que desse, aí em torno de 8, 16 pessoas uma do lado da outra, e também cerca de 8, 16 pessoas atrás, né, enquanto as 3 lutavam, as outras 6, 5 ali ficavam 10 que fosse, ficavam mais ou menos só empurrando ali para aquele exército, um batia de frente com o outro, era como 2 touros cabeçando de frente um com o outro, assim, digamos, como é que aconteciam as lutas e se venciam. Aí o primeiro que quebrasse o exército, que o pessoal de trás começasse a correr, porque
os da frente estão morrendo ou coisa assim, o outro ganhava. Então, geralmente era assim, ficavam se confrontando assim, dois exércitos lutando parecidos, e quem quebrasse primeiro perdia. A fragilidade desse é que se você conseguisse atacar pelas laterais, por isso sempre as manobras acontecem para você conseguir cercar o inimigo, né, ou atacar pelos flancos, pelos lados, porque como esse exército era um tanque de guerra virado para frente, se você atacasse de lado, ele era muito devagar para conseguir reagir. Então, geralmente as cavalarias vinham do lado protegendo, e tinham a infantaria leve, que é o pessoal que ficava jogando suas lanças, ficava com arco e flecha, com aquele negócio de pedra, mas eles ficavam antes do exército entrarem em confronto mesmo. Esses eram os caras que iam lá ficar xingando, jogando, mas eles não decidiam a batalha. Eles tinham um papel até importante depois de dar apoio e suporte, mas a batalha se decidia com as falanges, que era esse estilo grego de lutar. E se quiser uma referência aí visual, é que nem o filme 300. Lembra o filme 300 do rei Leônidas lá? É exatamente aquele jeito que eles lutavam. Eu não acho que o filme retrate muito bem, mas vou fazer um episódio para isso. Então, voltando agora à batalha em questão. Então, os exércitos se encontram ali perto daquele rio, e os romanos alinham, né, o seu exército ali, as suas falanges, e quando eles veem do outro lado o exército gaulês gigante, o pessoal era de tamanho físico, assim, era muito maior do que o povo de Roma. Então ele já ficou em choque ver os caras cabeludo, barbado, gritando, todo pintado, uma cena assim pra eles fora do mundo, bárbara mesmo, com os caras gigantes. Eles já ficam meio apreensivos com o que tá por vir. E aí os romanos, como eu disse, ali um exército com os gauleses também, e tem uma colina ali ao lado que os romanos posicionam os recém-recrutados, digamos assim, o pessoal com menos experiência, os arqueirinhos, o pessoal que era mais uma reserva assim estratégica, digamos assim, para ocupar aquela colina e ser usado quando precisasse. E também defender ali, né? Mas o objetivo não era atacar por ali. Só que Brenos do outro lado vê esse exército, esse contingente romano ali ocupando a colina, e acha que os romanos estão fazendo uma manobra para flanquear o exército gaulês, e manda o seu esquadrão de elite, ali, digamos, os seus melhores guerreiros, e tomar aquele monte. E eles vão lá e botam essa molecada que eram aí os menos equipados, os piores, para correr muito fácil. Vem um bando de gigante de cavalo com as melhores armaduras, espada gigante correndo na tua direção, eles facilmente cedem e morrem um monte ali, e isso expõe o flanco romano, que quando vê que os gauleses tomaram aquele monte, já começam também a fugir, porque viu que deu ruim, e começam uma fuga ao invés de ser uma retirada estratégica, digamos assim. E nisso vários romanos vão morrendo, e Brenos, o líder dos gauleses, da tribo dos Senônios, fica em choque. Pô, esses são os famosos romanos, foi tão fácil derrotá-los assim. Olha a bola chegando e é gol! E começa a perseguir e vai em direção a Roma, que é onde o exército tá fugindo para lá. Um exército romano que tava em fuga desordenada, assim que chega em Roma, eles começam a ir direto para a cidadela, que é o ponto mais fortificado da cidade. E vai indo todo mundo para lá, num pânico que deixa a cidade completamente em pânico junto, os civis, né? Vê o exército todos trancando na cidadela. Fudeu de vez! Muitos já começam a fugir pro interior, sair da cidade e ir ali pros arredores, onde ainda tem vilas, né? Coisas assim, mas sair da cidade em si. Outros vão também se juntar na cidadela ali. E nesse pânico todo, os romanos não fecham nem os portões da cidade. Fica tudo aberto, só a cidadela, todo mundo trancado. E os exército gaulês chega em Roma. E eles se deparam com essa cena. Portão aberto, nenhuma defesa, e eles acham que é uma armadilha. E aí Brenos acampa ali, fica esperando um dia para ver o que esses romanos estão aprontando, e vê que não acontece nada. Se dá conta que tá todo mundo encurralado lá na cidadela, e aí o Brenos invade a cidade e já vai direto atacar a cidadela com toda a fúria, e só que não consegue. A cidadela realmente tinha muros altos, era o ponto mais fortificado, os romanos estavam lá, sabiam se defender, os Senônios não conseguem tomar a cidadela. Aí eles começam, beleza, é só cercar aqui, né? Vou pôr eles em cerco, daqui a pouco morre de fome e sede, ou se entrega, né? E começa a roubar tudo que tem na cidade, invadir as casas, né? Tomar todo tipo de riqueza, e começa a ficar nesse impasse, porque eles não vão conseguir tirar os romanos de lá. E os romanos também não conseguem expulsar eles da cidade, eles têm como se defender ali, mas também não conseguem sair dali. E enquanto isso, os gauleses saqueando a cidade de absolutamente tudo que eles podem, né? Tomando
tomando tudo, de pessoas como escravas, a qualquer utensílio de qualquer lugar, eles vão tomando absolutamente tudo. E Roma vai ficando numa situação desesperadora. Porém, como eu já disse em episódios anteriores, também para o exército que está cercando a cidade também é muito ruim. Ainda mais porque os Senones eram lá, como eu disse, da região dos Alpes, na divisa entre a Itália e a França. Ali então é uma região muito mais fria. Eles estão em pleno verão romano, e aí você imagina, né? Higiene zero dos dois lados, coisa insalubre. Os Senones começam a morrer também, que nem mosca, cair aos montes por causa de doença. E do outro lado, os romanos ficando sem comida. Isso vai se arrastando, o cerco vai demorar cerca de 7 meses. E com essas condições terríveis dos dois lados, alguma coisa tinha que ser feita, né? E os romanos tentam mandar um emissário ir atrás do Camilo, aquele que foi quem conseguiu achar estratégia para ganhar de Veios, né? Para conquistar a cidade de Veios, foi o ditador que conquistou Veios e que depois foi expulso da cidade por causa da questão dos fundos lá. Então Roma tenta mandar um emissário lá e para não passar pelo cerco dos gauleses, os emissários vão levar os mensageiros, escalam um penhasco e conseguem sair da cidade. Só que os gauleses notam esse penhasco, a forma que esse romano desceu, e vão usar essa passagem, digamos assim, para tentar atacar os romanos. Então eles tentam fazer uma emboscada e começam a mandar o exército Senone lá. E ia dar certo se não fosse pelos gansos sagrados do Capitólio. Enquanto o ganso está sempre alerta, quem fica na moleza são esses dois camaradas. É, pessoal, os gansos notam alguma coisa estranha, começam a, sei lá, quarecar. What the fuck? Sei lá como que eu chamaria isso, mas começam a fazer bastante barulho e então alerta os romanos. Aí um patrício que se chamava Manlio, ele lidera um ataque, né, consegue reunir umas forças, atacar os Senones ali que estavam subindo e repelir o ataque. E aí não deu certo. E com isso o cerco continua, né? Os gauleses não conseguiram tomar a cidadela. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Então já vimos que isso vai, né, destruindo a moral ali dos dois lados e vai se alongando muito. Começa uma luta pela sobrevivência dos dois lados mesmo, sem nada, né, conseguir romper assim, digamos, esse stalemate, esse empate. E aí, tanto os romanos quanto os Senones, eles vão fazer o que era considerado extremamente desonroso para os dois lados, né? Do lado romano é pagar, né, pro exército senonês ir embora, e mesmo dos gauleses era aceitar dinheiro em vez de destruir a cidade. Não, era desonroso para os dois lados. Mas dada a situação, era a única coisa que havia a ser feito, senão não ia valer vencer a cidade e o povo todo morrer, ou morrer ali com você e seu povo sem se entregar militarmente, mas morrer de fome. Então tinha que chegar nesse acordo aí, era a única coisa. E aí os romanos acordam em pagar 1000 libras de ouro. Eu não sei exatamente se está certo o que eu tô falando aqui em termos de quantidade, mas eu imagino que seja algo de 500 quilos de ouro. Não sei. Só sei que foi assim. Eu pego essas fontes em inglês, estava escrito assim. Imagino que se for libras atuais daria mais ou menos isso, mas posso estar errado. Mas vamos usar esse padrão. E aí, beleza, trazem as balanças. Então a balança do mundo antigo é aquela igual da justiça, pessoal. Tu coloca um peso de um lado, um peso do outro. E aí, se eles queriam 500 libras, coloca 500 libras de um lado. E os romanos têm que encher 1000 libras de ouro do outro lado. Só que os romanos percebem que essa balança tinha sido corrompida, tinha sido hackeada. O lado dos gauleses estava tendo muito mais que 1000 libras. E os romanos falaram: ô, vocês estão querendo passar a perna na gente, cara. E aí vem uma das frases mais famosas do mundo antigo, que Brenos olha pros senadores reclamões ali e fala: Vai Victis. E joga sua espada na balança. O Vai Victis quer dizer algo como ai dos vencidos, ou parafraseando em termos mais modernos, o choro é livre, chega de mimimi. Vai chorar na cama que é lugar quente. Algo assim. E aí ele ainda joga a espada dele, que era uma espada super pesada, do lado dos Senones, ou seja, deixando a balança ainda mais irregular ainda. Os romanos vão ter que pagar mais ainda, eles vão ser roubados e humilhados, mas é assim. E os romanos têm que encher a balança ali até dar o suposto às 1000 libras ali, e os Senones vão embora. Aí, pessoal, é onde os historiadores acham que acaba a história, com os Senones sendo pagos, indo embora, no meio desse cerco que acontece desse incêndio que eu venho falando, tá? Então sobra só realmente a cidadela romana,
mano, o resto da cidade inteira pega fogo. Agora não sabe se foi intencional, se foi os romanos que colocou, se foi os senones que colocaram. Então existem várias versões aí, mas independente de como o que acontece, é no meio desse cerco que a cidade de Roma pega fogo também. E aí Roma sai de lá humilhada, apanhou, pagou 1 milhão, pagou superfaturamento ainda, e Roma sai de lá assim. Só que na versão romana não acaba aí. Aquele cara que escala o penhasco, ele chega em Camilo reúne um exército, recruta de outras cidades latinas, vai lá em Veio buscar os romanos que tinham fugido pra lá. E aí, na versão dos romanos, olha que legal, Camilo chega logo após os senones serem pagos, então eles estão no acampamento deles lá, enchendo a cara, comemorando a vitória, que os romanos são uma trouxa. E aí o Camilo ataca esse acampamento e com eles totalmente desorganizados, botam eles pra correr, recupera todo o ouro pago, volta pra cidade, herói, com toda a grana, fala: pessoal, sou eu, Camilo, voltei, tá vendo? Lembra a maldição que eu tinha jogado, que se eu fosse expulso injustamente vocês iam se arrepender, tá vendo? A cidade de vocês queimou, mas eu volto com toda a riqueza que vocês pagaram, porque eu sou muito zica. Eu vou parar por aqui com a história desse jeito, que fica muito legal, então, né, pros romanos, vamos acreditar neles, pessoal. Uhul! Camilo, sensacional. Não, hein? Excelente. Maravilha. Irado. O que você acredita é que a cidade queimou e essa história do Camilo aí foi um adendo dos romanos aí pra não ter que admitir que tomaram um pau de um povo bárbaro, que a cidade deles foi queimada e saqueada, então até foi, né, na história, mas eles recuperam. Mas dessas cinzas aí, que virou a cidade romana, vai renascer uma Roma muito mais forte. A cidade foi tão destruída que eles pensam em mudar pra Veios, mas a gente vê o que vai acontecer no próximo episódio. É só legal que aqui vai ser um ponto de virada. Depois daqui também a história vai ficar muito mais rica, muito mais cheia de detalhes e vai entrar em escalas muito maiores, e os romanos que vão renascer aí dessas cinzas, eles prometem que essa cidade jamais será violada novamente, e essa promessa vai ficar válida aí por mais 850 anos, mais ou menos, que Roma não vai ser invadida. E paramos por aqui então, pessoal. Espero que tenham gostado, fiquem com a gente, até o próximo episódio, é nóis! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito@outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast.